Bom, pessoal, bom dia para quem está aqui, presencial e online. A gente vai para a nossa segunda aula da oficina de literatura desse mês de novembro, Mulheres Negras na Literatura. Na aula passada, para quem não pôde assistir, a gente começou falando sobre Maria Firmina dos Reis e o romance dela, Úrsula, que inaugurou o romance abolicionista aqui no Brasil em 1859. Hoje a nossa segunda aula vai ser sobre a Revolta dos Malês em Um Defeito de Cor, escrito pela Ana Maria Gonçalves. Então, quais são os objetivos dessa aula? Eu sempre coloco aqui para a gente focar e sair daqui assim, nossa, compreendi tudo que foi falado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Ana Maria Gonçalves, a escritora, a biografia dela, como que foi o percurso dela de escrita desse livro, que afinal é um livro que é considerado o mais importante agora da contemporaneidade. A gente vai falar também sobre Um Defeito de Cor, sobre o romance. Vamos trazer, nem coloquei aqui, mas a gente vai trazer dois personagens muito importantes da nossa história, que foram Luiz Gama e Luísa Maim, que têm ligação direta com esse romance, e a gente vai compreender um pouquinho aquele período histórico, principalmente o contexto da Revolta dos Malês, porque é a partir daí que surge a vontade da Ana Maria Gonçalves de escrever esse romance. É um romance, como eu disse, histórico. Então, aberto o microfone aí, gente. Precisou de elementos históricos para que ela escrevesse esse livro, né? Então, vamos começar. Eu coloquei aqui uma frase do Abdias Nascimento, que é um autor que eu gosto muito, e ele fala: retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Eu acredito que tem total ligação com esse romance que a gente vai analisar hoje, porque Ana Maria Gonçalves ela fez um trabalho muito profundo de pesquisa, foram 5 anos de pesquisa para escrever esse livro. É um livro que tem quase 1000 páginas, extremamente longo, só que todo leitor, quando se debruça nele, fala a mesma coisa, né? Que não via passando ali, que não era pesada, não era um fardo a leitura, era algo sutil e suave, apesar do que está escrito ser muito duro. Então, ela retorna ao passado para ela ressignificar o que está acontecendo agora, principalmente com a população negra, descendente dessas pessoas que viveram nessa época, na época da Revolta dos Malês, para a gente construir um novo futuro. Vamos falar um pouquinho sobre a Ana Maria Gonçalves, né? Na aula passada, a gente falou sobre a Maria Firmina dos Reis, que era uma mulher negra maranhense. Agora a gente já vai para o Sudeste. Eu trouxe a Ana Maria Gonçalves, que é nossa contemporânea, está viva ainda, nasceu em 1970 em Minas Gerais, então é uma escritora negra sudestina, portanto, obviamente com realidades distintas de Maria Firmina dos Reis, não só pelo contexto histórico da época, mas também na região em que ela viveu. A Ana Maria Gonçalves ela foi formada em publicidade e ela estava muito cansada daquela vida corrida de publicitária, de só escrever determinados textos, né, com foco em campanhas de marketing, enfim, ela trabalhava em São Paulo, lá ela viveu durante cerca de 13 anos, e ela queria escrever um livro, né? Ela não tinha ideia de como que isso ia acontecer, ela não tinha experiência literária alguma, só que ela sempre falou que ela era uma leitora muito voraz, então ela tinha literatura presente na vida dela desde muito nova. E aí ela fala e abre o livro contando essa história que eu acho ótima, que é a da serendipidade, né? E ela vai falar por quê, como que chegou até ela essa história de ir para Salvador, de falar sobre a Revolta dos Malês. Curiosamente, o primeiro livro dela de estreia foi em 2002, que é esse romance Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que teve uma circulação muito pequena na época, chegou nas mãos do Milor Fernandes, e ele, inclusive, é o padrinho dela literário, foi ele que abriu o caminho para que ela pudesse publicar Um Defeito de Cor por uma grande editora, que é a Record, e aí ela conta um pouquinho sobre isso no início desse livro. Em 2006 ele foi lançado,
E a gente pensa, Ana Maria Gonçalves escreveu isso daí muito rápido, né? Quase 1000 páginas, ela deve ter sentado, se dedicado a isso, e escrito. Tem 953 páginas nessa edição mais recente do livro. Vamos falar um pouquinho sobre a serendipidade. Eu gosto muito. Ela traz esse texto aqui no comecinho do livro. E ela fala, olha, esse livro foi fruto da serendipidade. E ela explica de onde surgiu essa palavra. Não é uma palavra que ela inventou. Ela foi escrita pela primeira vez, olha, em 1754, em uma carta desse cara aqui, que era o Horace Walpole, que era filho de um escritor. E nesta carta, ele vai usar a palavra em inglês, né, serendipity, nesse trecho aqui. E eu acho muito interessante a gente ler esse trecho para compreender o que significa, né, a raiz dessa palavra, né, de onde que ela veio, como que ela foi formada. Ele vai falar com um amigo dele que ele tinha encontrado, por acaso, uma valiosa pintura. E ele vai falar, olha, essa descoberta é quase daquele tipo a que chamarei serendipidade. Uma palavra muito expressiva, a qual, como não tenho nada melhor para lhe dizer, vou passar a explicar. Uma vez li um romance bastante apalermado, chamado Os Três Príncipes de Serendip. Enquanto suas altezas viajavam, estavam sempre a fazer descobertas, por acaso e por sagacidade, de coisas que não estavam a procurar. Então, esse cara, o Horace, ele pegou a palavra serendipidade, na verdade, desse ponto que ele tinha lido, né? Dessa cidade aí, desse lugar que era o Serendip. Foi assim que veio essa palavra, que agora a gente até usa em outros ramos, não só da literatura. Inclusive tem um filme, né, Escrito nas Estrelas, cujo nome em inglês é Serendipity, né, que é o encontro ao acaso ali daquelas duas pessoas. Só que para você ter esse encontro ao acaso, você tem que estar aberto a ele. E é isso que a Ana Maria explica um pouquinho no começo do livro, né? A serendipidade, então, vai ser essa situação em que a gente descobre ou encontra alguma coisa enquanto estávamos procurando até outra. Mas a gente já estava preparado para ter aquele achado importante na nossa vida. Como a gente está aqui numa oficina de literatura da Emerge, com pessoas que trabalham no judiciário, eu acredito que vocês sabem que no processo penal a gente usa essa palavra serendipidade como encontro fortuito de provas. Então, é quando você encontra uma prova, você está procurando outra, mas casualmente, fortuitamente, aquela outra prova chega no seu colo, né? Você não estava procurando por ela, mas ela acontece. E aí é que eu trouxe, inclusive, um trecho do julgado do ministro Rogério Schete Cruz, que fala um pouquinho sobre isso. Ele dá um exemplo, né? Ele fala, admitir a entrada na residência para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente. Então, o que ele está falando? Olha só, a gente não vai usar a serendipidade para toda e qualquer coisa dentro do processo penal, porque senão seria muito fácil e abrir muita margem para arbitrariedades. Se fosse assim, uma pessoa que entrasse numa residência para buscar, por exemplo, provas relacionadas ao tráfico de drogas, se achasse provas relacionadas ao homicídio, acabaria utilizando isso. Não é assim, né? Isso daí seria um fishing expedition, que é o quê? Você colher, né? Você joga uma rede ali e todo peixe que cair na sua rede serve para o seu inquérito, serve para a sua investigação. Não pode. E aí isso seria uma causa de nulidade. Vamos voltar agora aí para a literatura, para o livro de Um Defeito de Cor. O defeito de cor, então, ele é fruto dessa serendipidade. A Ana Maria Gonçalves fala que um dia ela estava num sebo e ela procurava, na verdade, livros que falassem sobre Cuba. Ela ia fazer uma viagem, precisava saber algumas coisas sobre o lugar em que ela iria. E esse livro aqui, do Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos, literalmente caiu em cima dela. E aí, quando ela abre, tem um trecho que é o convite. E ela entende aquilo ali como se de fato fosse um chamado para que ela fosse à Bahia, para que ela conhecesse aqueles lugares que Jorge Amado estava ali, na verdade, conduzindo o leitor e, na verdade, introduzindo a gente naquele universo tão importante do nosso Brasil.
E ela falou, olha, foi um chamado, eu queria ir. Isso foi em 2001. Eu acho muito interessante, porque ela fala justamente isso, que o livro caiu em cima dela. Isso, de fato, acontece. E é assim que vêm as grandes descobertas. Eu, quando conversei com ela na primeira vez, eu falei, nossa, eu me identifiquei muito quando você falou isso, porque isso aconteceu comigo também. Quando eu cheguei em um sebo, um livro caiu no meu pé, na verdade, que foi um livro sobre Luiz Gama. Tem mais ou menos 20 anos isso. E era o Orfeu de Carapinha, escrito pela historiadora Eucene Risato. E foi a partir dele que eu comecei a saber quem era o Luiz Gama, né? Então foi, portanto, um pouco antes de Um Defeito de Cor ser lançado, em 2006. E isso, né? Os livros, na verdade, eles vêm até você, eu acredito muito nisso. E foi o que aconteceu com a Ana Maria Gonçalves. Aqui ela conta um pouquinho sobre a preparação dela para a escrita, né? Ela fala que durante quase um ano ela começou a procurar material. E aí esse um ano se transformou em 5 anos de pesquisa, não só sobre a revolta dos balês, mas sobre todo aquele contexto histórico da época, sobre, na verdade, também geografia, né, da Bahia, um lugar que ela não conhecia, ela não tinha ido, por exemplo, a Salvador, Ilha de Taparica, então ela precisava se ambientar aquilo ali. E ela começou a ficar muito angustiada, porque ela estava vendo que tudo levava a crer que ela precisava ir para a Bahia, só que na época ela não tinha recursos financeiros para ficar lá, para obviamente dispor de tempo, de trabalho, na verdade, né, e ficar lá só produzindo um livro, ela não tinha como. Então ela começou a ficar muito nervosa, porque ela falou, nossa, eu precisava ir para lá e ouvir aquelas histórias para que eu colocasse no papel. Então, no final das contas, foram 5 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e 2 anos de reescrita. Ela reescreveu esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, do zero, durante 19 vezes. Muita coisa, né? Ela parou de contar no 6º capítulo, quando já tinha mais ou menos 400 personagens. 400 personagens com nome, que é algo muito difícil, né? Com nome, com história, que de alguma forma vai se conectar à personagem principal, que é aquela que dá voz ao romance ao longo dessas 950 páginas. E aí ela acabou indo para a Bahia, mais especificamente para Salvador. Ela, em 2002, pouquinho tempo depois que ela visitou Salvador, ela já se mudou com tudo para essa ilha, que é a ilha de Taparica. E ela começou a escrever, né, sobre a revolta dos malês, começou a escrever o romance, só que aí ela pensou, nossa, tudo que eu estou lendo aqui, eu acho que escreveram tudo sobre a revolta dos malês, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais qualquer contribuição a dar. E aí surgiu esse livro que eu falei para vocês em 2002, o primeiro dela, que é Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Que agora, inclusive, é difícil da gente encontrar para ler, teve uma tiragem pequena. Eu falei para vocês que chegou no Milor Fernandes. Ele leu e falou, nossa, essa autora é boa. E aí ela começou a ter contato com o Milor Fernandes. Ele foi uma das pessoas que incentivou a Ana Maria a escrever Um Defeito de Cor, ela sempre fala isso, e fala que foi por conta dele que esse livro chegou até a editora Record. E quando ela terminou nessa reescrita aí, nessas 19 vezes, de digitar, de apagar, ela chegou num ponto que falou, pronto, agora eu não posso mexer mais, se eu mexer mais vai estragar essa história, já está bom do jeito que está. Foi encaminhada até a editora Record e ela falou, olha, foi uma coisa até muito curiosa, porque na época, em 2006, o mercado editorial, me disseram, não estava aceitando nenhuma publicação com mais de 350 páginas. O meu tinha 950. Não sofreu nenhuma edição. Ele foi publicado tal qual eu entreguei. Então, ela falou, acredito que, de repente, né, teve o aval do Milor, mas eu já discordo da Ana Maria, né? É uma excelente história, então seria uma perda imensa se a Record não apostasse nela, né? Apesar de ser, naquela época, uma escritora desconhecida para o público em geral, para a crítica literária. E aí ela vira e conta, nesse início do romance, não só sobre a questão da serendipidade, mas também sobre essa questão dos documentos antigos
que ela teria encontrado. Disse ela que encontrou, quando ela foi à casa de uma das moradoras ali da ilha, um garotinho, filho dela, desenhando em papéis antigos. Ela pegou, teve curiosidade, viu diversos escritos, uma linguagem mais antiga, o papel mais amarelado, e quando ela viu, tinham nomes de pessoas como, por exemplo, Licutã, que vocês vão ver que foi um dos personagens da Revolta dos Malês. Ela pensou, nossa, tem aqui um conteúdo, então, diferente. Como é que isso chegou até aqui, essa casa? E a moça virou e falou assim, estava fazendo uma limpeza na igreja daqui, e o padre falou para se desfazer desses papéis todos, eu acabei levando para casa para o meu filho desenhar em cima dos papéis. Ana Maria pediu, olha, eu posso levar, então, esses livros lá para casa, esses papéis lá para casa? Segundo ela, eles tinham 35 centímetros de altura, era uma pilha imensa, ela falou, é seu. E ela estava lá em posse de documentos históricos importantíssimos que, segundo essa nota no começo do livro, serviram de base para que ela criasse as personagens. Eu acho que é muito importante a gente contar essa história, porque tempos depois, em entrevistas, a Ana Maria fala, olha, esse prefácio é todo verídico, né? Eu, de fato, fui num sebo, o livro do Jorge Amado caiu, tudo isso aconteceu. A única coisa que não aconteceu é esse manuscrito. Eu não encontrei nenhum documento histórico. Só que, infelizmente, para a gente falar sobre histórias, principalmente de pessoas negras, a gente sempre precisa de um documento histórico, de um aval, de algo que nos dê credibilidade, né? Ela falou, inclusive, isso no último programa que ela participou, que foi no Roda Viva, né? E eu achei muito interessante a forma como ela falou isso, até porque até acho que a sexta ou sétima versão dela do livro, ele era narrado em terceira pessoa, e ela acabou mudando isso. O livro é todo narrado em primeira pessoa, com a protagonista, que é a Kehinde, vinda de África, e narra toda a trajetória dela aqui no Brasil, né? Desde quando ela foi arrancada de lá, trazida para cá, e tudo que ela passou, né? Inclusive Revolta dos Malês, até a morte dela, né? Até o final da vida dela, né? Aos 95 anos, quando ela termina o livro ali. Então, é muito curioso como ela vira e fala, eu queria dar protagonismo a essa mulher. E é muito importante, era muito importante que eu me visse naquela mulher, uma outra mulher negra, e que ela narrasse a própria história dela. É claro, se a gente pegar o livro da Ana Maria, a gente vai ver que foi o fruto de fato, de uma vasta pesquisa, porque é um romance histórico e tudo que está aqui, depois você pode cotejar com livros de história. Tudo de fato aconteceu. Ela, obviamente, deu nomes distintos a personagens, né, romanceou, principalmente o fato da personagem principal, que vai ter ligação com Luísa Maim, uma mulher que a gente não tem muita documentação sobre o assunto, mas o fato é que a gente vai aprender muito da nossa história com esse livro Um Defeito de Cor. E ela fala de uma maneira muito expressiva, inclusive no Roda Viva, né? É uma protagonista negra que conta a sua história e o leitor fica intrigado com ela ao longo de 900 páginas. Isso é uma coisa que eu acho interessantíssima, porque a gente vive num meio de literatura em que a gente tem muitos homens brancos se destacando, né? Tem até diversos exercícios que as pessoas fazem, né? Veja, olha a sua prateleira, vê quem é que você leu ao longo dos anos, né? Vê quantas escritoras negras você já leu, quantos escritores negros de outros países, né? Não fique muito no eixo ali só da Europa. O que você tem consumido de uma forma diferenciada, né, para você enquanto leitor? Então, ela traz essa perspectiva que eu acredito que seja muito importante, né, dentro da literatura. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Um Defeito de Cor, né? Defeito de Cor eu já falei que é um romance histórico, narrado aí em primeira pessoa, a Kehinde. Kehinde, ela é capturada, ainda criança, lá em Daomé, ela nasceu em 1810, e ela vem para cá, para o Brasil, né, no navio negreiro, junto com a avó. Ela era uma IBG, ou seja, ela tinha uma irmã gêmea que acabou falecendo, então ela vem com a avó para cá, ela é retirada lá da família dela,
e ela narra toda essa situação e todo esse processo de escravização, né, de como que era a vida dela lá, o que aconteceu quando ela veio para cá, aonde ela cortou, como que era a situação daqueles escravizados que chegaram junto com ela. Então, tudo que a gente leu em livros de história, a gente vê aqui de uma forma romanceada, para que a gente consiga, de uma certa forma, até humanizar aquelas pessoas, né? E não contar só em números, como a gente falou na última aula. Então, ela fala diversas situações aqui que a gente vê ou em outros romances ou até em fatos históricos. Por exemplo, ela era muito criança, ela era uma menina, quando ela chegou lá na fazenda em que ela morou no início lá da sua escravização. E ela serviu de brinquedo para uma das sinhás, Maria Clara. Quando a gente fez a nossa oficina de Machado de Assis, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa figura de crianças que eram chamadas de pecinhas na hora da venda e que eram, na verdade, negociadas para servirem de brinquedo para os senhorizinhos e as sinhazinhas. Isso aconteceu com a Querindé. E a Querindé passou por diversas violências que a gente normalmente não lê e não estuda, né? Então, ela serviu de brinquedo, ela não podia ler e escrever, como todo e qualquer escravizado na época, só que a Maria Clara, ela era uma menina que estava sendo alfabetizada na época. E a Querindé, ela ficava sempre do lado dela, ela prestava atenção, e enquanto a Maria Clara tinha papel e um lápis para anotar e aprender ali a alfabetização, ela fazia isso no chão, né, na areia. Então, a Ana Maria, ela não conta de uma forma romantizada, né? Nossa, a dificuldade que a Querindé teve. Não, ela conta como aconteceu. E aí ela sofreu, quando começou a crescer, a inveja da sinhá, que era a Ana, né? Porque ela era uma menina bonita, ela começou a frequentar a casa, né? Então ela era uma mulher que ganhava confiança, porque estava sempre com a menina, com a Maria Clara, cresceram juntas, e aí isso despertou o quê? O interesse do senhor, que era o José Carlos, o marido da Ana. E aí tinha-se, ela narra no romance, né, tinha-se essa regra de que aquelas mulheres negras escravizadas tinham que ter a primeira experiência sexual com o senhor. Ou seja, quando ele começou a perceber que a Querindé gostava de um rapaz que se chamava Lourenço e que eles iam se casar, para isso, inclusive, a gente já falou em outras aulas, né, precisava-se de uma autorização do senhor. Normalmente, o casamento tinha que ser feito entre escravizados daquela mesma fazenda, do mesmo senhor, para não dar problema. Ele percebeu isso e ele falou, bom, então, agora é a hora, né? Eu vou ter que ter aquela primeira experiência daquela menina. E aí a gente está falando um eufemismo, né? Porque, na verdade, ela seria violentada por aquele homem. E aí o Lourenço, ele não conseguiu conceber que isso aconteceria. Ela conseguiu se desvencilhar daquele senhor naquele momento, né, com a ajuda do Lourenço, e aí, no final, o que eles pensavam que seria algo ótimo, porque o senhor então vai desistir da gente, vai deixar para lá, né, não conseguiu, e teve uma reviravolta muito grande na vida dela, porque ela depois foi violentada por ele, de qualquer forma, porque foi buscada lá pelo capitão do mato, e o Lourenço também foi, né, que era algo que acontecia também. Né? Aqueles homens negros também eram violentados, a gente tem diversos documentos históricos falando isso, e ele foi violentado como uma forma de vingança. Né? Você não me permitiu que aquela mulher, que era uma coisa, me servisse, você também vai ser violentado. Né? E no final das contas, o Lourenço é violentado e ele ainda sofre uma violência física, porque ele perde, inclusive, o pênis, né? Porque é cortado. Então, eles acabam se separando, o Lourenço e a Querindé fica grávida do senhor José Carlos, algo que também acontecia muito, e a gente vai ver como que aquele nascimento daquele filho vai influenciar também com relação à dinâmica daquela casa. Como que aquela sinhá vai ver a Querindé, já que assim a Ana,
ela não era mãe da Maria Clara, era o segundo casamento do José Carlos. Ela tentava por diversas vezes ficar grávida e não conseguia, perdia todas as crianças. E a Querindé, com uma violência, fruto de um estupro, ela fica grávida, né? E aí na cabeça da Ana, né, consegue ficar grávida, né? Algo que ela tanto queria. Aqui eu falo um pouquinho sobre a Querindé, né? Eu acho que é importante a gente entender quem ela era, né? Eu já falei que ela aprendeu a ler e a escrever quando ainda era pequena, né? Vendo a Maria Clara aprendendo. Ela foi forçada a ocultar a fé, algo que acontecia muito naquele Brasil, né? Então ela foi forçada, na verdade, a aprender a oração, Pai Nosso, Ave Maria, a cultuar santos, ir em igreja, missas, quando na verdade essa não era a fé que ela tinha, que ela queria professar. Mais tarde ela foi uma escravizada de ganho, né? E o João José Reis é um historiador muito interessante, porque ele escreveu um livro só sobre isso, chamado Ganhadores, né, e analisa como que era a dinâmica dessas pessoas, né, que ganhavam uma espécie de permissão, porque eram de mais confiança da casa, então podiam passar o dia inteiro fora, inclusive, e voltar com os ganhos das vendas que faziam na cidade, né? Então, muitas, por exemplo, vendiam quitutes, fabricavam alguma coisa para comer, e o que voltava, eles já repartiam e davam lucro para o senhor. O restante guardava-se para comprar as cartas de alforria, né? Ela, por exemplo, ela passou a vender cookies, e era algo muito diferenciado na época, porque era uma receita que ela aprendeu, né? Inglesa legítima que ela falava, e com isso ela conseguiu entrar em diversos comércios lá em Salvador e conquistar um ganho muito alto. O primeiro filho dela acabou sendo criado pela Sinhá, e ao contrário do que ela pensava, ela despertou um carinho muito imenso por aquela criança, provavelmente a criou como se fosse dele, né? E eu coloco muitas aspas, porque ele era um menino escravizado. Então, ele não dormia na cama, por exemplo, na mesma cama que Maria Clara. Ele só tinha o privilégio, entre aspas, de frequentar a casa. Mas, fora isso, ele era um menino escravizado. Ela juntou dinheiro lá para comprar as cartas de alforria, não só dela, como de outras pessoas que estavam perto dela, que foram importantes para ela, né? Ela foi uma das participantes, então, do Levante dos Malês. Inclusive, a Ana Maria Gonçalves cita diversos episódios históricos, né, ao longo do livro. Ela não vai citar só o Levante dos Malês, que foi em 1835. Ela vai contextualizar a gente desde mais ou menos o pré-independência, né, do Brasil, porque a gente começa com o nascimento da Querindé em 1810, e ela vai indo narrando como é que foi aquela disputa, a independência em 1822, fala sobre a legislação daquela época, né, de uma maneira bem sutil, né, ela não fala números e nada, não é esse o intuito é ser um romance, e aí ela chega no pré-levante dos Malês, então, entre 1828 e 1834, ela vai narrar como é que estava ali o contexto histórico, principalmente da Bahia, para se chegar ao levante dos Malês em 1835. Ela vai citar outros episódios, como Noite das Garrafadas, a Semi-Enterrada em 1836, as legislações que vieram depois. Então, tudo tem um fluxo muito contínuo na escrita dela. Ela não vai ficar presa só no Levante dos Malês, nessa revolta, que era o início, né? Era o que ela tinha em mente no começo, quando ela escreveu o livro. Essa foto aqui, a gente trabalhou na nossa oficina do Machado de Assis, né? E eu acho que é muito legal a gente trazê-la de novo com a escrita da Françoise Verger, que é uma autora nossa, contemporânea, que a gente fala, todo o Brasil cabe nessa foto. E a história da Querindé e de outras mulheres negras desse Um Defeito de Cor tem tudo a ver com essa foto, né? Mulheres negras escravizadas, que foram estupradas, que tiveram filhos e que não puderam cuidar deles, que cuidavam, por exemplo, como a da foto, de senhorzinhos, né? Então, que davam todo o amor e afeto que deveriam dar ao filho para eles.
e como que o Brasil foi formado a partir destas mulheres. E Ana Maria Gonçalves, quando ela decide dar voz a uma mulher negra escravizada, que foi a Canindé, ela também pensa nisso, né? Porque ela fala muito sobre essa situação dessas mulheres. Em entrevistas também ela menciona esse fato. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Luiz Gama e a Luísa Maim, né? Quase toda oficina que a gente dá, eu não perco a oportunidade de falar sobre o Luiz Gama, porque eu acho que é muito importante falarmos sobre ele, principalmente se a gente está aqui no espaço, né, como emerge. Né? O Luiz Gama, ele nasceu em 21 de junho de 1830, ele nasceu no mesmo dia que Machado de Assis. Mesmo dia, 21 de junho, Machado nasceu 9 anos depois, em 1839. Foram duas personalidades negras muito importantes para a nossa história. Por que eu falo do Luiz Gama? O Luiz Gama, ele foi filho da Luísa Maim. E a Luísa Maim era uma mulher negra que foi escravizada, que depois ela conquistou ali a alforria dela. E ele era filho dela com um português. A gente não sabe quase nada da Luísa Maim. Tudo que a gente sabe dela é a partir do Luiz Gama. Por isso que eu trouxe o filho dela para contar um pouquinho a história, né? O Luiz Gama, ele nasceu livre, só que ele foi vendido como se escravizado fosse pelo próprio pai. Esse pai português que era viciado em jogo e que, para quitar as dívidas que ele tinha, acabou vendendo o próprio filho quando ele ainda era criança. E ele ainda não sabia nem ler e escrever. Essa aqui é uma das fotos que a gente tem do Luiz Gama, né? Ele aprendeu a ler e escrever aos 17 anos, escondido, porque naquela época não se podia ensinar pessoas negras a ler e escrever. Imagina, né? Dar educação a elas seria um grande poder. Então, ele aprendeu a ler e escrever escondido e ele conseguiu, pouco tempo depois, demonstrar, por meio de documentos, que ele tinha nascido livre, que ele não era um menino escravizado, ele foi vendido como se fosse. E aí o que acontece? Ele começou a estudar, não de uma forma formal, eu diria, né? Não dentro de uma faculdade, né, da academia, mas ele era um grande autodidata, ele lia muito, ele escrevia muito, ele contribuía com textos para jornais, fazia poemas, e ele acabou, nas defesas dele, né, em primeira instância, porque ele não poderia atuar em segunda instância na época, era o que se chamava de rábula, né? Eu chamo de advogado, né, obviamente, mas na época era um rábula, porque ele só poderia ficar em primeira instância. Mas em primeira instância, ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados com as defesas que ele fazia. E eram defesas muito pautadas nas leis da época. Então, para vocês terem uma ideia, ele usou muito a lei de 1831, que era a Lei Feijó, né, que era para inglês ver, que na verdade já proibia o tráfico de escravizados. Então, se ele via em documentação que aquela pessoa tinha vindo para cá contrariamente a essa lei, ou seja, depois de 1831, ele conseguia demonstrar isso no tribunal e, consequentemente, foi assim que ele libertou mais de 500 escravizados. O Luiz Gama, ele não viu, né, a abolição, ele faleceu 6 anos antes, em 1882. E aí percebam como que é importante a gente dar foco e projeção a pessoas que fizeram história. Até 2015, ele não tinha qualquer tipo de reconhecimento do grande público, eu digo, né? A gente tinha alguns livros falando sobre ele, como esse que eu citei, que é o Orfeu de Carrapinha. A professora Lígia Fonseca fez um livro muito também extenso, chamado Com a Palavra Luiz Gama, que foi publicado há pouco tempo pela imprensa oficial. Só que a gente tinha apenas pesquisadores e estudiosos. As pessoas não conheciam, não sabiam quem era o Luiz Gama. E é algo que é extremamente preocupante, principalmente se a gente falar em faculdades de direito, né? Não mencionar um dos advogados, para mim, o mais importante que a gente teve. Então, em 2015 só, 136 anos depois de falecer, é que ele teve reconhecimento da OAB e teve lá o título de advogado. Em 2021, ou seja, há 2 anos,
ele teve o título de doutor honoris causa pela USP. Eu trouxe aqui também duas leis muito importantes, né? Porque a primeira inscreve o nome do Luiz Gama no rol de heróis e heroínas da pátria, né? É a Lei 13.628 de 2018, tem pouquíssimo tempo. E ele é considerado o patrono da abolição da escravidão, tem uma outra lei, que é a 13.629, né? Aqui é uma arte que foi feita pelo governo de Sergipe, que eu aproveitei porque trouxe essas duas leis importantes e também fala ali sobre ele, né? Jornalista, orador, escritor, líder abolicionista, e ele foi considerado realmente, na época, como advogado dos escravos, né? Ele defendia todos e ele não cobrava. Conta-se que ele era um homem muito querido, obviamente perseguido por pessoas que não queriam que ele lutasse pela causa abolicionista, mas ele era protegido muito pelo povo, né? Então, quando ele faleceu, aquele processo de velar a pessoa, de levar o caixão até o enterro, foi uma festa, na verdade, muito bonita, com as pessoas andando pela rua de São Paulo, né? E aqui a gente fala um pouquinho sobre a Luísa Maim, né? E compara um pouquinho com a Maria Firmina com relação à questão do apagamento. A gente, na aula passada, falou que não temos registros fotográficos da Maria Firmina dos Reis. Com relação à Luísa Maim, é um pouquinho mais triste, porque a gente não tem registros, não temos documentos dela. Então, eu não sei como ela é fisicamente, eu não sei em que período ela viveu, em quais lugares ela passou. Tudo que a gente vai saber vai ser a partir do Luiz Gama. Luiz Gama, inclusive, escreve o poema sobre ela, né, que é intitulado Minha Mãe. E aí ele fala, era muito bela e formosa, a Maginda Pretinha, da Líbia Rainha, e no Brasil pobre escrava, né? Ele fala muito da saudade que ele tinha dessa mãe, de como que, infelizmente, o contexto histórico separou essa mãe dele e de como que ela nunca conseguiu reencontrá-lo. Então, apesar das pessoas duvidarem que, de fato, essa mulher existiu, a gente tem um homem documentando a sua existência através de poemas, dando-lhe nome, falando de onde ela veio, e isso a gente precisa levar em consideração. Principalmente se a gente for pensar que o contexto histórico daquela época era de apagar a nossa memória, né? A gente teve diversos arquivos apagados, tacado fogo, né? Inclusive por Rui Barbosa. Então, muita coisa a gente perdeu. Então, se a gente tem esse homem que falava da mãe dele e que contextualiza a época, a gente vai poder, obviamente, dar credibilidade a isso. Essa daqui é uma arte, né, do Dalton Paula, né, que faz um trabalho muito incrível, e aí é como ele lê a Luísa Maim. Vocês vão ver várias leituras da Luísa Maim, várias obras de arte, e ela também teve o nome dela inscrito nesse livro um ano depois do Luiz Gama. E por que que é um defeito de cor, né? Por que que esse é o título do livro? Se ele narra a trajetória da Canindé ao longo aí desse Brasil oitocentista. Eu trago aqui um trecho de um dos poemas do Luiz Gama. E ele fala, em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Esse cara falava isso num contexto extremamente violento de um Brasil que queria assassinar pessoas que tivessem a cor dele. Então ele teve a ousadia de se colocar contra aquele sistema, à época legal, e que sustentava a nossa economia. E ele fala, entre nós até a cor é um defeito. Por quê? Porque naquela época, na verdade um pouquinho antes, no Brasil colônia, a gente tinha uma lei que proibia pessoas negras de ocuparem determinados cargos no Brasil.
por exemplo, cargos religiosos, cargos de administração de colônia e no exército, inclusive. Então, para que uma pessoa negra ocupasse um posto desse, precisava pedir uma dispensa da cor, para que ela pudesse, então, transitar naquele espaço que seria normalmente ocupado por um homem branco. E é muito curioso porque, ironicamente, tempos depois dessa lei, por exemplo, na Guerra do Paraguai, diversos homens negros lutaram em troca de cartas de alforria. A gente falou sobre isso, né, em um dos romances do Machado, que ele fala um pouco sobre a Guerra do Paraguai, né? Então, ou seja, quando servia, quando prestava, né, havia essa moeda de troca. Vamos falar um pouquinho de como que era a Bahia naquela época pré-levante dos Malês, né? Pré-1835. Aí eu coloco algumas informações que o historiador João José Reis traz. O João José Reis escreveu um livro enorme de cerca de 600 páginas só sobre o levante dos Malês, que se chama Rebelião Escrava no Brasil. Importantíssimo esse livro. Ele fala, olha, em 1828, o trabalhador livre fugia do mesmo emprego que ele mendigava em 1835. Por quê? Porque naquela época a gente teve um contexto econômico de muita crise ali na Bahia. Então, a década de 30 foi muito dura economicamente para eles. Então, qual foi a conclusão? Aquelas pessoas que ali viviam naquela década começaram a reivindicar melhora de vida. E aí vem queda de salários, desemprego, e os levantes começam a ocorrer. Aqui são os dados que eu acho importantes para a gente visualizar como é que era a Bahia, como é que era Salvador, né? 90% da população no século XIX vivia no limiar da pobreza. Esse é um dado que foi trazido pela historiadora também, Kátia Matoso. Tem alguns livros, um deles é O Ser Escravo no Brasil, em que ela traz diversos dados estatísticos muito importantes para a gente entender esse contexto. Ao menos 40% do povo livre possuía escravizados. O que isso quer dizer? Ter escravizado ali naquela época era algo muito comum. Só a pessoa que era muito pobre não tinha nenhum. Então, você podia não ter como um grande senhor 200 escravizados, mas você teria pelo menos um. Era um sinal de status. A seca, a escassez, a redução da oferta de alimentos e a moeda falsa foram fatores que, desde 1828, começaram a elevar o preço dos produtos de primeira necessidade. Aqui eu trago uma informação também muito importante, porque foi uma revolta que não aconteceu no Brasil, foi a revolta de São Domingos, liderados ali pelo Toussaint Louverture, em 1791. Só que essa revolta, ela tomou uma proporção tão grande, foi noticiada internacionalmente, que as pessoas aqui no Brasil, os senhores, né, donos de escravizados, começaram a ficar aterrorizados e com medo de que esse levante tão grande lá, que acabou tomando Santo Domingos, viesse para cá. E aí, o que a gente tinha aqui? Uma população, pelo menos lá na Bahia, né, majoritariamente composta por pessoas escravizadas ou libertas, pessoas negras. E aí, já pensou se elas todas se rebelassem contra nós, senhores? A gente vai morrer. Então, a gente precisa tomar cuidado e fazer leis mais severas, talvez. E aí a gente tem o Código Criminal de 1830. Nesse Código Criminal aqui, a gente tem o crime de insurreição. Ou seja, punia-se qualquer tentativa, não só de pessoas escravizadas, tá? Mas de pessoas livres também, de cometerem atos que levassem a qualquer tipo de rebelião aqui no Brasil. E aí é que eu coloco o artigo 115, porque não só aqueles líderes seriam punidos, mas também as pessoas que ajudassem, aconselhassem o escravizado a se insurgir, que desse arma, que desse munição, que desse casa, por exemplo, abrigo. Todas essas pessoas seriam de alguma forma punidas. Então, a gente teve ali um recrudescimento também
das penas. A gente tem, por exemplo, olha, os líderes teriam a pena de morte. Os outros, pena de açoite. Aqui eu trago uns elementos que a Ana Maria nos mostra ao longo do livro, de uma maneira muito fluida, realmente, né, contando como é que era o contexto histórico. E se a gente pegar um livro de história, a gente vai ver que, de fato, tudo isso acontecia. Então, por exemplo, o que era temido nos engenhos pelos senhores, né? Os chamados feiticeiros, os curandeiros. E era por isso que a gente começou também a ter uma punição para quem professasse uma fé ligada à religião de matriz africana, né? A gente tinha uma religião aqui que era oficial, a católica, né? Vocês vão ver em outro slide, a religião católica pela Constituição de 1824. Você tinha liberdade de crença, você podia professar sua fé dentro de casa. Só que, curiosamente, não podia ser uma religião de matriz africana, tá? Então, era algo que era, obviamente, imposto a todas as pessoas. Eu trago aqui esse ex-escravizado que escreve a sua autobiografia, que atravessou o Atlântico com medo de que seria comido pelos brancos ao desembarcar, né? Isso daí era uma coisa muito comum, né, o pensamento. O que vai acontecer comigo? Porque estão me arrancando da minha casa, estão me jogando num porão de um navio, não estão me dando comida nem nada. Para que eu estou indo para lá? E esse medo, essa aflição que o Olaida tinha, a Keren Deckard também. Ela tinha medo de que acontecesse alguma coisa com ela, de que ela fosse realmente uma comida para pessoas brancas. E aí é muito curioso, porque quando ela desembarca no Brasil e ela vê que isso não vai acontecer, ela sente um certo alívio, antes, obviamente, de saber tudo pelo qual ela vai passar. Eu cito aqui também uma outra rebelião, porque a gente não pode pensar que só tivemos essa em 1835. Essa ganhou uma expressão enorme, mas diversas outras rebeliões ocorreram no Brasil, não só em Salvador. Eu trouxe essa em Salvador, que foi o primeiro levante que teve lá em 1830, e aí, a partir desse levante, e já com medo do que aconteceu lá na Revolução da Haiti, a gente teve um toque de recolher imposto pelo governador ali do local, né? 9 da noite, todo mundo tem que estar recolhido. Senhores de engenho, por favor, cuidem dos seus escravizados, para que eles não consigam nem se comunicar entre si. A gente tem também a questão do mito da passividade, eu acho que é muito importante isso, né? A gente, por vezes, é levado a crer, né, a partir de alguns livros didáticos, de que as pessoas escravizadas eram extremamente passivas e estavam totalmente satisfeitas e tranquilas com aquela sua situação. E não é isso que acontecia. Olha só como é que a gente tem dados aqui. Entre 1826 e 1830, a Bahia importou cerca de 59 mil escravizados. Não teve um ano sequer sem que tivesse um levante. Isso é muita coisa. E aí o João José Reis faz esse apanhado aí desses 5 anos e fala que foi o período mais agitado dos levantes, o de maior intensidade também no tráfico. Então, o que acontece? As pessoas chegavam aqui no Brasil, aportavam, por exemplo, em Salvador, né? E elas não ficavam tranquilamente ali naquele lugar, elas sabiam como era a vida delas anteriormente. Quem é que normalmente vai aceitar aquela condição de forma passiva, né? Então, a maioria, obviamente, se unia para fazer levantes. Eu acho que é muito importante a gente ter esse dado histórico, né? Principalmente quando a gente está falando do período de maior intensidade de tráfico aqui. Proibiu-se em 1831 o tráfico, e ele continuou a todo vapor nas décadas de 30, 40 e 50. Essa daqui é uma frase do cônsul britânico da época, que era o John Parkinson: a população branca por pouco escapou a um grande desastre. Foi assim que ele leu a revolta dos malês, né? Então, ele estava ali, em loco, e viu o temor das pessoas brancas em perceber que algo similar ao Haiti poderia acontecer aqui. E aí a gente fala agora um pouco sobre a revolta dos malês, né?
ela aconteceu da noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Originalmente, ela não estava marcada para essa madrugada aí. Ela ocorreria no dia 25. Mas, por situações alheias ali ao controle dos líderes, acabou sendo antecipada. E aí a gente pensa, nossa, revolta, né? Durou muito tempo. Na verdade, não é preciso que uma revolta, uma rebelião, uma insurreição dure muito tempo para que ela tenha resultados significativos, né? Essa, por exemplo, durou cerca de 3 horas, né? E aí a gente teve o quê? Pessoas escravizadas, na maioria malês, ou libertas, estavam junto com eles, munidas de armas brancas, ou então de instrumentos de trabalho, contra guardas civis armados. Então, só aí a gente já pode perceber a desigualdade na hora de fazer um levante. Os organizadores eram os malês, e aí os malês, na época, era um termo que se usava para falar sobre os muçulmanos, que eram cerca, naquela época, de 15% a 20%. Né? A maioria dos escravizados em Salvador, naquela época, era nagô, tinha mais ou menos 6.500. O levante estava marcado para o dia 25, como eu falei, dia de Nossa Senhora da Guia. Então, por que eles escolheram esse dia? Ah, vou pegar qualquer dia e vou fazer um levante. Não, tinha toda uma estratégia política ali. Nesse dia, as pessoas, os senhores, iam se deslocar para celebrarem lá as festas de Bonfim. E eles estariam mais ou menos livres para combinar entre si e juntos se amotinarem na praça e fazer o levante. Aqui eu conto como ele acontece, né? O levante aconteceu numa madrugada, do 24 para o 25, né? Então foi antecipado por quê? Teve uma pessoa que caguetou. Tem sempre um delator. E era por isso que naquela época, quando a gente tinha confrarias, principalmente de malês, era tudo muito fechado, porque eles tinham medo que as informações vazassem. Infelizmente, nesse caso, vazou. A Guilhermina era uma mulher ex-escravizada e ela estava com medo, né? E aí acabou em lealdade ao antigo senhor, delatando isso, falando que iria acontecer alguma coisa que os malês estavam tramando e que era para os oficiais ficarem de olho e prestarem atenção. E aí o que acontece? Patrulhas começam a revistar lojas, né? Lojas que eu digo não armazém, enfim, né? Loja era o nome que era dado a um edifício, né? Uma construção que tinha mais de um andar, e aí a gente tinha um porão, onde ficavam normalmente as pessoas escravizadas, e aonde ali se reuniam muito também os malês para combinar o próximo levante. Eles batem nessa loja, onde tinham malês reunidos, ironicamente, né? Como é que ela saberia? Ela estava de olho, a Guilhermina, então ela falou certinho onde é que seria o lugar. Eles chegaram lá, o Domingos, que abriu a porta, estava nervoso, estava muito nervoso, isso foi perceptível, e aí acabaram abrindo, né? Abrindo naquele estilo que a gente sabe que a polícia abre, né? Invadindo o lugar, e aí a gente teve também pessoas que foram assassinadas já logo com um tiro na cabeça, outro que foi morto a cacetadas, ou seja, naquele momento ali, a gente não tinha uma possibilidade de defesa. Só que isso não impediu que houvesse o levante. O levante aconteceu de qualquer forma. Então, vejam só, isso eu achei também muito curioso, né? Porque ao menos 2 grupos de africanos foram às ruas às 5 da manhã, que era mais ou menos a hora que estava programado para ter o levante. E aí aqui a gente pode indagar, será que eles sabiam que já tinha ocorrido e mesmo assim eles foram para marcar um posicionamento? Ou será que eles não sabiam? E aí eles foram na expectativa de encontrar os outros grupos para que de fato fosse feito o levante, né? Naquela época não tinha comunicação, a gente não tinha telefone, nada disso. Então, obviamente, ou era por carta ou era uma pessoa indo até o outro lugar avisar a outra.
Então, de repente, ou teve uma falha de comunicação, ou eles de fato sabiam e quiseram ir de qualquer jeito, né? O problema era esse, eles não estavam preparados porque não tinham uma quantidade boa, relevante de armas, né? As poucas pistolas que tinham não iam dar conta do número daquelas que eram dispostas pelos oficiais, né? E aí a gente tem aqui um cálculo que varia de acordo com historiadores, de acordo com o livro que vocês vão ler. Esse cálculo aqui é o do João José Reis. Ele calcula que cerca de 600 africanos se rebelaram. É muita gente, né? 670 foram mortos e 9 foram mortos pelos rebeldes. Então, veja a desproporção, né, entre a baixa no número de malês e a baixa no número de oficiais. Eu acho que é importante também a gente falar sobre o Ramadã, né? Porque a data foi escolhida não só com relação à festividade que estava acontecendo na cidade, por ser um domingo, né, um dia mais tranquilo, mas também por coincidir com o Ramadã. Você tinha a questão do jejum, então tinha toda uma preparação para que aqueles muçulmanos pudessem, de fato, estar totalmente aptos a exercer qualquer tipo de levante contra aquele sistema que eles estavam lutando. Aí é um pouquinho sobre a história, né, que eu acho interessante também a gente saber, né? Eles acreditam que no mês em 610 você teve um profeta que recebeu a revelação da palavra de Alá, e aí é um mês sagrado, e eles fazem jejum do nascer ao pôr do sol. Essa questão também é muito interessante, né? Porque naquela época você tinha um número muito pequeno de malês em Salvador. A maioria, como eu falei, olha, era de Nagôs, e a maioria não estava disposta a guerrear. Ah, mas por quê? Porque eram passivos, porque estavam aceitando tudo? Não, simplesmente porque talvez eles não tinham material suficiente, no sentido de material bélico, para guerrear contra as pessoas que estavam ali. Isso não quer dizer que eles não apoiassem o movimento, né? Então é por isso que o João José Reis fala que a rebelião foi malê e o levante foi africano, porque a gente tinha outros africanos também ali em Salvador que se insurgiram contra isso. A gente tinha não só escravizados nesse levante, tínhamos também pessoas que já eram libertas, mas que de alguma forma queriam participar daquela rebelião. E aí ele fala, olha, os próprios malês em documentos definiram a guerra como uma guerra comum e não como uma guerra santa, né? Porque alguns autores, há um tempo, né, diziam que era uma guerra santa, era uma guerra com relação à religião, e aí não era, porque a gente tem documentos atestando o contrário, né? Aqui eu já falei sobre a liberdade de culto, né? E isso a Ana Maria fala no livro, ela fala sobre a Querindé, que ela enterrava, por exemplo, imagens de Oxum, de Ogum, porque ela não podia professar a fé dela, como que ela carregava um patuá que a recordava não só da religião, mas também da irmã que tinha falecido, e isso era uma coisa muito forte, a Ana Maria Gonçalves traz a mitologia iorubá, e a gente não tem muito contato com mitologias africanas, né? A gente conhece muito mitologia grega. E aí ela falou que ela fez questão de inserir também esses elementos, porque ela começou a estudar a mitologia iorubá quando começou a ler, quando começou a escrever o livro. Então ela traz essa questão de como que as IBGs eram muito unidas, era como se fosse uma alma só. E quando uma delas morre, para que a outra continue de uma certa forma inteira, é necessário que ela carregue um patuá daquela irmã. Então, ela conta tudo isso através da fé que a Querendé tinha. Aqui eu falo da liberdade de culto, né? Então, é muito, muito engraçado isso, né? Porque você tinha ali uma Constituição que permitia uma liberdade de culto. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, os malês não poderiam se reunir num porão, numa loja, para professarem sua fé, para lerem ali os seus escritos, porque se algum policial, se tivesse alguma batida ali, eles poderiam ser presos, acusados de ou curandeirismo, ou feitiçaria. Então, quem que era ligado à religião de matriz africana
seria... Ele saiu na hora. Tá. Uma dúvida. Os malês não cultuavam os orixás, como outras civilizações. Você tinha a questão dos voduns, né? E você tinha a questão do culto aos orixás. Então, você tinha isso muito delimitado, né? De uma certa forma, pelo menos, a Ana Maria descreve isso muito bem no livro dela, tinha-se um respeito pela forma de culto do outro, né? Então, é por isso mesmo que não necessariamente só os malês participaram da revolta. Pessoas ligadas a outro tipo de religião africana também participaram. Eu posso perguntar? Vamos lá? Posso perguntar? Pode. Eu senti que a pessoa que vai no limite teve um problema. Tem problema. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o malês, né? Os malês, eu falei, olha, era minoria na Bahia. Então, a gente tinha entre 15% a 20% de africanos naquela época, né? Africanos e malês. Dentre eles, aí eu cito aqui dois que estão presentes em documentos, né? Que é o Pacífico Licutã e a Ruma, que inclusive a Ana Maria traz nesse livro. Ela faz questão de mencionar os dois. Eles foram essenciais para o Levante. Vocês vão ver o que vai acontecer com eles, né? E aí é que eu falo também um pouquinho sobre o patuá, que é o talismã deles, né? Que era conhecido naquela época como uma bolsa de mandinga. Bom, vamos lá. Qual era a importância da escrita para os malês? Era extremamente necessário que aquelas pessoas soubessem ler e escrever. Eles davam muita relevância a isso, a questão da intelectualidade, e é por isso que a gente tem diversos documentos daquela época malês, né? A gente tem orações, várias orações documentadas, e aí a gente tem o quê? Uma cumplicidade. Tece-se uma rede de cumplicidade entre aquelas pessoas que professavam aquela fé que era tão combatida pela guarda oficial, porque tinha realmente que velar e zelar pela Constituição. Os libertos, que depois de 1835 retornaram à África, formaram comunidades. Ou seja, de alguma forma, aquela ligação que foi feita aqui no Brasil foi transmitida para a África. Uma das comunidades que foi formada foi na Nigéria, né? E a volta, o retorno ali para a África aconteceu ou de forma voluntária ou de forma involuntária, com diversas deportações, inclusive, né? Alguns foram alvo, inclusive, das sentenças que foram proferidas pelos crimes de insurreição. Aqui eu falo um pouquinho das lojas, eu já expliquei para vocês, né? Como é que era o sistema, como é que viviam os escravizados e libertos. E eu acho que o mais importante de falar das lojas era a ausência de privacidade. Então, por vezes, aquele escravizado, que era um escravizado de ganho, às vezes, que ficava o dia inteiro na cidade, ou então que voltava só aos finais de semana para a fazenda, ficavam ali e dividiam os espaços que não tinham ventilação, privacidade, luz. Então, a gente tinha uma loja como uma senzala, como um navio negreiro, né? A gente tinha uma perpetuação daquele sistema de alguma forma. O que aconteceu depois desse levante? Como é que a cidade respondeu a essa considerada violência daquelas pessoas, né? Segundo relatos da época, a cidade parecia em estado de sítio. E esse trecho aqui foi também do cônsul britânico, né? Passou-se uma noite sem sono, com armas em punho. Nem sombra de rebelde apareceu. E ao amanhecer, 125 mil almas foram gratificadas de ver que tinham agido sob medo do pânico, né? Então, obviamente que trouxe temor para aquelas pessoas ali, para os senhores, e entre o dia 25 e 26 foram presos 50 libertos e 45 escravizados. Então, foram quase 100 pessoas que foram presas quase que imediatamente após aquele levante, e isso teve uma consequência muito prática e lógica com relação ao encarceramento, porque as prisões começaram a ficar cheias. E aí, não tinha como. O que você vai fazer com aquelas pessoas, 100 pessoas ali, presas, sem qualquer tipo de estrutura para isso?
né? Vocês vão ver. Nenhum deles goza do direito de cidadão, nem privilégio de estrangeiros. Esse daqui era o chefe de polícia Francisco Gonçalves Martins, que estava falando sobre os africanos, né? Quanto aos escravizados, ele apelou aos senhores para que tomassem cautelas e velassem pelos escravos. Ou seja, cuidem bem das suas mercadorias, né? Porque a gente não pode também fazer muito, não tem mais espaço aqui nas cadeias e eu vou precisar fazer alguma coisa, porque se eles não são cidadãos, à luz da Constituição de 1828, mas eles também não têm o privilégio de estrangeiros, porque são só africanos, né? Que vêm para cá como coisas, o que a gente vai fazer? E aí acontece também os assaltos às residências de libertos. E aí a polícia começa a invadir tudo, como se aquilo ali fosse um quilombo. Eu lembro também que quilombo, naquela época, era usado para definir esses casebres, assim, que eram ocupados por africanos na Bahia. Então, se a gente fizer uma correlação, a invasão que se tem agora em casas, em comunidades, com polícia, sem mandado, entrando de qualquer jeito, era o que aconteceu naquela época, após a revolta dos malês. Precisava-se também impor, de alguma forma, força com relação a eles, porque eles já estavam rebeldes demais e podia acontecer o pior. E aí a polícia saía derrubando, né? Isso daqui também eu acho que é importante a gente ressaltar, como é que era a atitude do policial naquela época. Se a gente teve, pouco tempo depois, inclusive tipificado a prisão para averiguação, e atitudes de policiais que a qualquer momento pegam pessoas negras na rua em atitude suspeita, considerada por eles, naquela época era assim. Eles detinham os pretos que, se interrogados, não dessem as respostas certas. Respostas certas seriam aquelas que eles queriam ouvir, né? Queriam saber, na verdade, qualquer tipo de delação, qualquer informação que levasse aos líderes ou a participantes daquele levante. E aí está aqui, olha, a polícia só respeitava as casas dos senhores. Por quê? Porque na casa dos senhores era como se aqueles homens controlassem as suas mercadorias e as suas coisas. Então, não teria qualquer tipo de jurisdição, né, o oficial naquela casa. Havia-se um limite. E é muito curioso isso, porque a casa dos senhores era respeitada, mas os quilombos não eram. E eram casas também. Só que a diferença era quem mandava ali naquela casa. A gente tem também o resultado, né? Essas batidas policiais totalmente ilegais resultaram em mais prisão, em mais detenção. E aí não tinha mais capacidade de gerência daquelas prisões. O que acontece? Bom, homens escravizados deveriam, então, ter a sua alimentação custeada pelos senhores. Então, emitiu-se uma ordem de que, olha, você, senhor, desse escravizado aqui que está preso, o senhor vai ter que arcar com a alimentação, com a estadia dele aqui na prisão. Quem não era escravizado, por exemplo, e que era pobre, que vivia numa condição de penúria, a Santa Casa arcaria com aquele custo. E aí, como é que foi o processo, né, de julgamento daqueles homens, né? Será que foi um julgamento justo, paritário? A gente tinha naquela época duas fases de júri, né? Um júri de acusação e de sentença. Vocês já sabem quem é que formaria aquele júri, né? Homens brancos, de posse, letrados. Os escravizados foram condenados como se fossem soldados rasos da insurreição. E aí a gente tem o problema, né? Um problema porque a gente tinha na lei o crime de insurreição e as penas a ele tipificadas. Só que na prática não se cumpria a pena que estava ali descrita. Então muitos ganharam uma pena muito superior à que na verdade deveria. O que recebeu a menor pena foi o escravizado urbano. Eu acho que é muito curioso, né? Porque atentas às poucas provas contra ele. Se você tem pouca prova, se você não está certo daquela condenação, por que você vai condenar aquela pessoa? A gente não tinha o princípio da presunção de inocência, então, né? Não teve qualquer tipo de julgamento justo com relação ao interrogatório daquelas pessoas, com relação à pena que eles receberam e o pior,
depois, pouco tempo depois do levante, 2 meses mais ou menos, olha, 13 de março, a gente tem uma lei sugerindo um programa de deportação em massa. Uma lei que vai ser utilizada para deportar pessoas que participaram do levante. Ou seja, um fato que aconteceu anteriormente, a gente aplica uma lei que surge depois. Aí a gente tem a localização do João José Reis, né, de 8 sentenças que acabaram sendo comutadas, algo que até é extraordinário, né? O imperador comuta a pena de morte, por exemplo, a uma outra pena, né? Uma pena de deportação, ou então a pena de galés, né, trabalhos forçados. Com relação à forca, que era utilizada, né, para a pena de morte, principalmente de escravizado, porque seria uma morte mais condizente à situação dele econômica, ou seja, era algo indigno você morrer enforcado, ela não foi usada. Não tinha carrasco para executar essa pena. E as pessoas que foram chamadas para executá-las, inclusive foi oferecido dinheiro para presos em cadeias e galés, eles se recusaram a fazê-lo. Então, qual foi a justificativa? Qual foi o desfecho? Vamos, então, fazer o fuzilamento, né? As pessoas vão ter uma outra pena de morte, vão morrer por fuzilamento e não pela forca. Aqui eu cito também o Arruna, né, que foi um escravizado e foi o único líder malê, né, que eles qualificaram como maioral. Então, é o único que a gente tem realmente provas que participou efetivamente daquele levante numa posição de liderança, né? Todos os que foram interrogados, todos os que prestaram declarações, depoimentos, apontavam para ele, né? E aí, obviamente, como ele era o líder, de acordo com o artigo 113 lá do Código Criminal, a ele foi pedida a pena de morte. A gente tem também a figura do Licutã. Ele foi interrogado, e ele disse que ele sofria mau cativeiro. Ele era um escravizado da Agor. Ele recusou a ser delator, então ele não falou sobre ninguém que participou naquele levante. E por que eu acho importante falar sobre ele? Porque ele estava preso antes do levante dos malês. E ele estava preso não por algum ato que ele cometeu. Ele estava preso porque ele estava precisando aguardar um leilão. Naquela época, os malês eles se reuniam em confrarias. E a pessoa depositava mais ou menos uma mensalidade, eu diria, para participar dessa confraria, e esse dinheiro servia como uma poupança para você comprar as cartas de alforria. E por 2 vezes, os malês tentaram comprar a alforria do Licutã, e foi negada. O senhor dele, que era um homem totalmente endividado, por orgulho, não deu a alforria para ele. E aí o que aconteceu? Como ele tinha dívidas, ele acabou sendo confiscado, porque era uma mercadoria, e foi levado a essa prisão para aguardar o leilão. Ele, obviamente, saiu, né, foi retirado lá da prisão, não teve essa questão dos outros revoltosos conseguindo liberá-lo, e ele acabou tendo a pena de 1000 chibatadas. E aí você já sabe, a gente já falou sobre isso na nossa outra oficina, né? As chibatadas elas tinham um número máximo para ser dadas ao dia, que era de 50, segundo as leis da época, né? Isso não era porque era uma benesse ou porque era algo muito legal ou humano, não. Se você desse muitas chibatadas naquele homem, ele morreria. E aí, se ele morreria, causaria prejuízo ao senhor dele. E aí que eu encerro a aula com um dos provérbios que eu acho que tem total pertinência com esse romance, né? Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Como que é importante a gente conhecer a história, né? A história dessas pessoas que existiram e que foram apagadas. Então, eu acho que esse é o grande feito do romance da Ana Maria Gonçalves, ele poder atingir diversas pessoas de uma forma diferente. Ela sempre fala nas entrevistas, ela cita a Conceição Evaristo, né? Ela fala que ela não dá autógrafo, ela dá consulta, porque cada pessoa chega falando sobre um pedaço do livro que a atingiu, que a tocou, e ela fala, é diferente. Se 1000 pessoas lerem o meu livro, elas vão trazer 1000 versões diferentes. E
é muito importante quando a gente tem documentada a revolta dos malês, e até pouco tempo atrás eu, por exemplo, não conhecia a fundo a história, né? É preciso ter esse trabalho de resgate feito pelos historiadores, pelos professores e pesquisadores, para que a gente consiga compreender que tantas pessoas aqui que eu citei, o Licutã mesmo, Domingos, o Arruna, foram apagados, a gente não tem nenhuma imagem dele, eu não consigo visualizá-lo, né? Isso a gente tem uma questão muito forte ainda no Brasil de memória e apagamento. Então, acredito que esse livro da Ana Maria, que agora está com uma nova edição, e eu acho que é muito legal também, porque traz a arte da Rosana Paulino aqui, já teve uma exposição no MAR sobre ele, no ano que vem vai ser em Rio da Portela, eu acho que aproxima as pessoas com relação à nossa história e de como que foi grave o que aconteceu e a gente não tinha conhecimento até bem pouco tempo, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui. Pode abrir aqui também. Acho que não. Eu posso falar? Bom dia. Eu levantei a mão, mas não sei se vocês estão visualizando. Eu não vejo daqui. Então, posso falar, né? Pode? O meu nome é Patrícia Satiro. Semana passada eu fiz um comentário muito emocionado, né? Porque a aula realmente foi muito emocionante e muito tocante. Eu sou uma mulher negra, né? Tenho um filho neurodivergente, autista, nível 1 de suporte. E você falou da exposição do mar, e nós fomos nessa exposição do mar porque nós moramos aqui muito próximo a esse caldeirão cultural, né, que é o centro, e o meu filho foi nessa exposição, olha, eu conto aí umas 4 vezes. Nessa exposição tinha uma escultura, se assim eu posso falar, uma obra, né, que era uns fios de contas vermelhos que você poderia passar por dentro desses fios, que te levava a sensação de que você estava dentro do útero materno. E meu filho, por ser muito sensorial, toda vez que ele chegava, ele ia direto nessa obra. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto é importante a gente ter essa visão, esse conhecimento do que aconteceu no passado, né? De conhecer as nossas raízes. O provérbio que você colocou no final, ele é de extrema importância, né? Se você não sabe para onde vai, olhe para de onde você veio. Nós somos de uma religião de matriz africana, nós temos um terreiro, né? O meu filho, ele faz parte da hierarquia desse terreiro, e o que eu queria dizer é que ainda hoje nós sofremos muito da intolerância religiosa, dentro dos terreiros, né? Você tem uma linguagem muito própria, nosso terreiro vem com a língua urubá, e tem uma riqueza muito grande. A gente fica muitas vezes pautada na riqueza acadêmica, mas essa riqueza cultural, oral, que vem da nossa ancestralidade, os terreiros trazem muito isso. E, infelizmente, a gente ainda tem aí a intolerância religiosa. Há poucos meses atrás, a gente teve uma babalorixá assassinada, né? Porque os terreiros, eles carregam a sua contribuição social dentro da sociedade, né? E era isso que eu queria dizer, a importância de termos cada vez mais a consciência do que se passou no passado. Meu filho ele é estudante do Pedro II, uma instituição que trabalha muito
a África, as questões africanas, né, do povo africano, assim como dos indígenas. É um colégio que eu posso dizer que é referência, porque trabalha fortemente nessa linha histórica. E eu fico grata, tenho falado muito dessa oficina, tenho compartilhado com as pessoas que eu conheço, porque eu considero de extrema importância a gente se apropriar de todo esse passado tão rico e que cada vez mais afirma o quanto no nosso país ele foi construído também pelo povo negro. Obrigada, gente. Obrigada por falar de novo, Patrícia. Eu estava procurando aqui na minha folhinha, eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa, ainda bem que você falou da exposição do mar, né, de como seu filho se sentia ali. A Ana Maria Gonçalves falou em uma das entrevistas dela sobre o trauma, né, emocional na diáspora e de como que isso, na verdade, acaba ligando as pessoas, né? Você tem esse ponto de não retorno, né, que é citado muito pela Cristina Sharp. A Saidia Hartman fala muito isso no livro dela, Perder a Mãe, né? Essa volta, esse retorno que ela fez, essa viagem ali para compreender o passado, né? E se reconhecer ali agora, no presente. E aí ela fala, é importante que a gente fale sobre os traumas emocionais da diáspora, colocando nas artes, porque a arte faz isso, né? Ela também aproxima a gente. Então, quando a gente tem uma exposição sobre um livro, isso joga uma luz e as pessoas que não conheciam o livro falam, nossa, mas por que será que um livro desse está sendo fruto de uma exposição no mar? Vou lá conferir. Nossa, por que é Portela? A gente tem que falar isso, que é tão importante, né? Escola de samba, samba que foi muito perseguido, né? Que foi depois, obviamente, apropriado, né? E aí ganhou uma outra roupagem, mas a gente teve a criminalização do samba, né? Quando era, naquela época, coisa de preto. E aí, como que é importante a escola de samba como um reduto de resistência e trazer Ana Maria Gonçalves com defeito de cor, narrar essa trajetória na avenida, eu acredito que vai ampliar ainda mais, né, o número de pessoas, de possíveis novos leitores e de pessoas que vão conhecer mais ainda a história, né? Então, eu já estou no aguardo aqui ansiosamente para ver o desfile do ano que vem. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Então, pode encerrar. Na aula que vem, a gente vai falar sobre quarto de despejo, né? Vai ser a Carolina Maria de Jesus. Boa.